Olá, pessoal. Estamos aqui de volta com o nosso podcast Democracia em Debate e hoje estamos com nossos convidados, o nosso reitor da Universidade Federal do Paraná, Marcos Sunier, é uma honra tê-lo conosco, e o nosso professor também da Universidade Federal do Paraná, Rodrigo Kanayama. Sejam muito bem-vindos e é uma honra muito grande para o TRE e para a Escola Judiciária Eleitoral tê-los aqui conosco nesse podcast. E hoje o nosso tema será proteção de dados e democracia. E antes de iniciar as perguntas, vou fazer minha audiodescrição, né? Eu sou um homem com 1,82 m, 47 anos, grisalho. E hoje estou vestindo um terno preto, sapato preto, e então essa é a audiodescrição. Então sejam muito bem-vindos, agradecemos. O professor Marcos Sunier, nosso reitor, possui graduação em processamento de dados pela Universidade Federal do Paraná, mestre em engenharia de software pela Universidade de Nice e doutor em banco de dados pela Universidade de Borgonha. Realizou pós-doutorado no Laboratório de Informática de Paris 6, da Universidade de Paris 6, né? E também foi pesquisador visitante na Universidade Politécnica da Catalunha de maio de 2021 até dezembro de 2022. E atualmente, nosso reitor da Universidade Federal do Paraná. E é uma honra muito grande tê-lo conosco. E o professor Rodrigo Kanayama é advogado, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Paraná, doutor também pela Universidade Federal do Paraná e professor associado do Departamento de Direito Público da Universidade Federal do Paraná. Inclusive foi meu professor no doutorado e meu orientador, a quem agradeço muito todas as lições que tive o privilégio de ter com o senhor, com você. Vou iniciar então aqui pelo nosso reitor, que é da área de tecnologia, né? E como sabemos, toda a sua carreira então foi voltada para a área digital, né? Para a área de tecnologia. E o senhor avalia que há necessidade, como o senhor avalia, né? A necessidade de impor limites ao acesso de informações, seja pela abundância hoje de celulares, de softwares, de internet, né? Seja também pela utilização de inteligência artificial, que é uma novidade ainda entre nós, né? Tenho 1,86 m, cabelos castanhos, estou usando uma calça preta, um paletó preto de risca de giz, camisa branca e gravata preta e branca. Eu acho que a principal questão na abundância de informação que circula na sociedade e o acúmulo que é feito por determinados grupos, eu acho que a primeira coisa é informar as pessoas do que pode ser feito com o dado que é acumulado sobre ela mesma, né? As pessoas desconhecem a tecnologia, o que está por trás da tecnologia de dados, né? As pessoas desconhecem, por exemplo, quando você vai fazer um simples reconhecimento facial para entrar num prédio, que você dá o teu documento de identidade, que normalmente seria suficiente para te identificar como pessoa, e se usa aquele documento de identidade para fazer a rotulagem que a gente chama entre a sua imagem captada naquele momento e o seu documento, ou seja, a garantia de que aquela imagem é daquela pessoa. Isso vai te permitir que você possa ser reconhecido em outros lugares pela pessoa que está controlando aquele banco de imagem. Então, por exemplo, quando você entra num centro comercial, num shopping center para fazer compra, pode ser que aquela base de dados que estava lá no prédio residencial que você fez o seu reconhecimento de imagem seja usada ali, para saber onde é que você compra, o que você faz, julgar as suas preferências. Então, muito dessa questão da proteção, ela vem de informar as pessoas, né? Além disso, acho que complementarmente a gente tem que fazer um esquema de proteção e de limites, né? Que é o que a lei LGPD tenta mais ou menos, né? Quer dizer, se você captou uma informação de alguém para uma finalidade, você não pode passar para outra finalidade sem autorização da pessoa. E a gente tá caindo na implementação dessas leis, como implementar o controle, né? A lei tem uma intenção boa de proteger o cidadão, então, porque esse é o grande problema, né? O repasse da informação
que era para entrar no prédio, mas ele usa para ver se você está fazendo compra no supermercado. Proteger isso, mas como que você implementa isso? Como você garante que a lei está sendo cumprida, né? Essa é uma grande questão, né? Que eu acho que vocês também têm capacidade maior que a minha para propor soluções, né? E o senhor considera que a lei de LGPD do Brasil foi boa? É boa, né? Ela é inspirada na lei europeia, né? Ela é praticamente uma cópia da lei europeia e sofre dos mesmos problemas, né? Tem um segundo problema que a gente está tendo com a LGPD, que é o sombreamento que ela tem com a lei de acesso à informação, né? Então a gente está vendo muitos órgãos públicos se esconderem atrás da LGPD para não soltar a informação que antes era publicada. Isso é um outro problema que eu acho que também é matéria para a gente discutir hoje aqui, que é um problema bem complicado e bem interessante. Está acontecendo, por exemplo, nós temos vários projetos com o INEP, né, principalmente os nossos pesquisadores da área da educação, acessam muito o censo escolar do INEP. E o INEP de 2022 para cá decidiu-se ainda no governo Bolsonaro, né, baixou uma decisão proibindo os pesquisadores de acessarem o que a gente chama dos microdados. Então, quando você vai estudar uma determinada região, o número de matrículas, eles te dão o total de matrículas por escola, e não as matrículas. E que é bem diferente como pesquisador, né? Que muda completamente as séries históricas, então prejudica muito a pesquisa na área educacional. E isso foi feito dizendo que o INEP estaria ferindo a LGPD ao publicar microdados, né? E aí entra nessa discussão, eles dizem que não é definitivo a gente dizer que não há dado confidencial, eles dizem que pode ser gerado por uma série de outras medidas, né, ligando aquele dado com o IBGE, por exemplo, possa identificar a pessoa, e aí acaba que o INEP não publica, né? Então você tem um exemplo claro da LGPD, a proteção dos dados, inibindo a lei de acesso à informação. E tem vários casos assim também. Esse é realmente muito interessante, essa sobreposição de uma lei sobre a outra, né? E na prática acaba gerando muita controvérsia, né? É interessante. Professor Rodrigo Kanayama, seja muito bem-vindo novamente. E considerando todo esse contexto, né, da proteção de dados e da democracia, do uso da tecnologia, né, na dinâmica da sala de aula hoje, como que o senhor considera que teve alguma mudança nesses anos todos em relação ao conteúdo da aula ou a dinâmica da aula mesmo que é dada nas universidades? Olá, cumprimento em primeiro lugar ao Dr. Anderson Fogaça, que foi meu brilhante aluno do doutorado, produziu como poucos em todos os 4 anos, e dizer que é uma grande satisfação estar aqui, e obrigado pelo convite. E cumprimentar ao meu reitor da Universidade Federal do Paraná, professor Marcos Sunier, que vem executando um projeto inovador na universidade e com quem temos a satisfação de também poder participar dos trabalhos lá na nossa UFPR, né? E para dizer que é uma satisfação estar com ambos aqui hoje. E difícil tarefa para mim, porque estou aqui de frente para um grande especialista no tema, né? Então dificulta um pouco mais o meu trabalho. Vamos lá, eu sou Rodrigo Kanayama, eu sou um homem com traços asiáticos, de 1,72 de altura, estou vestindo um terno claro, com camisa azul, gravata lilás, e uso óculos. E, então, já passando a sua pergunta, se essas novidades, né, impactam a vida dos alunos, dos professores, dos docentes em geral na universidade, só tenho a dizer que no meu caso especialmente sim. Né? Então as inovações tecnológicas são hoje por mim adotadas em sala de aula. Eu até utilizo inteligência artificial para não apenas preparar material para os alunos, mas preparar uma forma deles também consultarem esse material, né? Eu tenho uma ferramenta que eu criei para que os alunos possam acessar e tirar as dúvidas na matéria. Isso está disponível publicamente, até eu publiquei em todas as minhas redes. Então, vem mudando nossa forma de dar aula, né? Nós temos, então, novas oportunidades para a docência e para o aprendizado. Porém, outros
outras preocupações surgem a partir daí, né? E uma delas, me parece bastante relevante, é a questão da proteção de dados, né? Então, como que nós podemos usar essa inteligência artificial, quais são as informações que podem estar disponíveis sem ferir direitos fundamentais, como, por exemplo, a proteção de dados, né? Então, o que o professor Sunier trouxe, né, que que as empresas, por exemplo, podem criar perfis das pessoas a partir das informações que estão lá, é uma preocupação real e que nós temos, ainda como setor público, também cuidar para que não haja essa violação. Então, os dados são das pessoas, nós não podemos utilizá-los de forma inadequada, né? E a grande pergunta que fica é como controlar isso, como cuidar desses dados. Então, como disse o professor Sunier, temos que ter algumas salvaguardas que permitam o controle dessas informações, né? Então, temos que ter algumas ferramentas que permitam o acompanhamento. E isso é realmente preocupante. E eu diria, é um novo desafio para nós, tanto a inteligência artificial quanto a proteção de dados, que foi constitucionalizada há pouco tempo, né? Então, também é novidade para nós, com a LGPD que surgiu, são novos temas que nós não tínhamos quando fizemos a faculdade há 20 e tantos anos atrás, né? E, felizmente, temos uma evolução não apenas na forma como nós encaramos os problemas que já existiam antes, mas que ficaram mais proeminentes agora, mas também temos aí as notícias boas e que o direito vem podendo acompanhar essas novas tecnologias, novas mudanças aí na nossa vida. Isso mesmo, muito bem. Nós temos, foi aprovado no CNJ uma resolução, a de número 615, de 11 de março de 2025, super recente. Ela estabelece diretrizes para o desenvolvimento, utilização e governança de soluções desenvolvidas com recursos de inteligência artificial no Poder Judiciário. E como que é possível, né, professor Sunier e também professor Canayama, controlar, fazer o controle de dados, né, num banco de dados tão gigante como esse, em que o Poder Judiciário hoje ele autoriza o uso da inteligência artificial, né, pelos juízes, assessores e pela Secretaria, e incentiva inclusive o uso, mas com ética, com responsabilidade, né? E o principal, acho que receio de todos, né, o controle dos dados, o vazamento de dados. Como o senhor, que é técnico, né, e pode nos auxiliar com o controle nesses casos? Como na primeira pergunta, uma primeira preocupação é informar as pessoas que estão usando a IA que, ao mesmo tempo que ela faz uso, né, do IA generativa para gerar um texto que ele gostaria, ele está passando também informações, né? Então, ao fazer a requisição de uma petição, por exemplo, ele está passando para novas informações. O uso que é feito dessas informações, dependendo da contratação, é processada nos Estados Unidos, né? Então, o controle que a gente teria sobre os dados, ele é muito relativo, difícil de controlar. Você até pode fazer um contrato dizendo que os dados ficam aqui, mas assim, você garantir que a Microsoft ou a Google não estão comunicando e processando nos Estados Unidos é uma coisa muito difícil. Você teria que fazer uma auditoria interna na empresa e tal. Então não tem muito como controlar. Então teria que as pessoas medirem quando eles vão escolher essa solução, saberem, não, essa informação eu estou repassando para eles, mas não tem problema. É um tipo de informação que seria pública, então não tem essa preocupação, né? Então isso ali eu acho que é um bom parâmetro para definir se vai ou não vai implantar, né? Uma outra coisa que eu tenho notado que não está aparecendo como uma preocupação e deveria estar, é porque que nós não estamos desenvolvendo a nossa própria IA do judiciário, né? Então, porque a gente continua alimentando essa, né, a gente dá dado bruto, né? Na lógica dos dados, estão dando commodities e comprando produtos industrializados, né? A gente continua fazendo isso, né? Então, isso também é um modelo econômico que é muito cômodo para quem tem a tecnologia, né? Inibe, né? Te dá de graça a vantagem tecnológica, inibe o desenvolvimento do país, e a gente vai ficando cada vez mais nessa relação de país subdesenvolvido com país desenvolvido. Então, essa é uma outra preocupação que deveria
talvez está, né? Ao mesmo tempo que você usa, incentivar e fomentar a criação de redes neurais, de treinamento, de IA generativa dentro do país, ou que o órgão desenvolva projetos, desenvolver a própria IA, né? Como a China acabou de lançar, né, o DeepSeek, né, que é eu acho que a gente tem que partir para esse lado também. É muito interessante, porque nós temos, por exemplo, então, vamos falar do ChatGPT, que é o mais conhecido, né, talvez o mais utilizado. Tudo que é colocado ali, nós não sabemos então o que eles vão fazer com aquelas informações. Se elas forem sigilosas, por exemplo, o dono do ChatGPT, então ele vai ter acesso a todas essas informações. É isso, basicamente, assim. Sim, ele pode ter, né? Eu não estou dizendo que se ele assinou um contrato de não uso daquelas informações, mas assim, você não tem como garantir que o contrato está sendo cumprido. Não tem a menor condição. Como é que você vai saber se não tem uma conexão dos Estados Unidos acessando a máquina que é da própria fornecedora do serviço, que é a Microsoft, né? Então, a gente tem que acreditar, né? Desculpe, mas é uma informação difícil de se demonstrar que ele está usando, porque isso entra numa rede neural que está treinando com bilhões de registros no mundo inteiro. Então, se identificar essa informação, que vocês pegaram ali, é meio difícil de demonstrar. Então, é complicado. Lá no ChatGPT, por exemplo, tem você tem uma função lá que você diz que pode utilizar a função para treinar, né, o ChatGPT. Se tirar essa função, deixar desativada, você tem que acreditar. Uhum. E assim, esse jogo de usar o usuário para melhorar ainda mais a própria ferramenta, todos eles usam, né? Se você já acessou aqueles enigmazinhos, assim, às vezes tem uma letra que você tem que ler, ela está meio caligrafada, assim, você tem que traduzir. O Google usa muito isso, né? E aquilo ali ele usa em projetos próprios de digitalização, porque daí você que está fazendo o trabalho de traduzir para ele, entendeu? Então ele está usando você para fazer um serviço, né? Isso, CAPTCHA, né? Que eles fazem. Né? Então tem bastante gente trabalhando para eles também, então. Tem. Professor Rodrigo Canayama, o professor Sunier falou que o Poder Judiciário, né, pode fazer a sua própria inteligência artificial, né, sua inteligência generativa, né, e não sei se esse exemplo que eu vou dar é considerado uma inteligência generativa, que é a jurisprudência GPT, que foi criado aqui no TJ do Paraná, ganhou um prêmio, inclusive, no ano passado, porque ali o juiz e os assessores têm acesso a dados de jurisprudências dos tribunais superiores e de todos os tribunais do país. E ele não pode sair daquele conjunto de informações. Então ele não evita a alucinação, né, de inventar jurisprudência, né, inventar casos, inventar lei, e ele, por isso, é mais seguro para nós utilizarmos essa inteligência artificial que é própria nossa. E também é num ambiente seguro, porque só conseguimos acessá-lo quando estamos logados no site do TJ. E isso é considerado, então, já seria um início aí de uma inteligência artificial nossa, né, do próprio. Eu não sei se o algoritmo de treinamento e a rede foi desenvolvida pelo TJ ou você não está falando do Copilot? Não. É uma outra... então já é um exemplo. Já é um exemplo. Ele foi feito com o auxílio da Microsoft, salvo engano, mas com essa parceria, né? Mas ele é todo nosso. A base de dados é toda a base é garantida. Isso. Até para dar mais confiabilidade. Mas eu tenho a impressão que o algoritmo de classificação não é o da Microsoft. Já não sei dizer essa parte técnica, né? Uhum. Pode haver até aqueles modelos, né, de linguagem que eu acho que são hospedados offline, né? Isso é possível, porque eles não ficam conectados à internet. Cada vez está ficando menor a banco de dados para treinar, então é mais simples criar sem conexão. O que eu creio é que as universidades podem dar um apoio e trabalhar junto com os tribunais
para desenvolver uma ferramenta apropriada, né? Nós já conversei com o professor Sunier para a gente trabalhar também na universidade. O professor Sunier teve a ideia de levar isso para outros órgãos públicos para mediante parceria e contratos, poder oferecer produtos que a própria universidade pode inovar no mercado. E sem esses riscos que são reais, né? Eu uso o ChatGPT, gosto muito. Eu só uso o ChatGPT, eu já testei outros, mas eu prefiro o ChatGPT, mas eu tenho preocupação justamente para onde estão indo os meus dados, né? E às vezes você usa tanto um produto que com o passar dos anos você esquece o que você pôs lá e esquece dos riscos. Então você vai incluindo cada vez mais dados pessoais sem sequer ter noção de que isso está acontecendo, né? E isso é um risco bastante grande. Então eu creio que a gente tem aqui pessoal suficiente, mentes brilhantes que podem trabalhar em produtos que possam ser utilizados pelo tribunal e talvez comercialmente Brasil afora, né? E um produto nosso. Isso está acontecendo em outros países, na China, vem acontecendo na Índia. O Brasil também está engatinhando. Nós temos bastante possibilidade de desenvolver algo próprio. E a resolução do CNJ vem num caminho correto, né? Ela trouxe algumas inovações e um ponto que me chamou a atenção embora isso não esteja claro como implementar, mas isso está claro ali na resolução, é que qualquer modelo que for utilizado não pode ter vieses cognitivos, né? Você não pode ser preconceituoso, ele não pode classificar a pessoa por um perfil, né? Então é proibido usar para que você tenha ali um relatório da pessoa pelo perfil comportamental dela. E isso a resolução do CNJ traz e me parece adequado, porque o risco de um algoritmo é de trazer vieses, né? Então você pode criar um algoritmo preconceituoso que pode ficar cada vez mais conforme as informações que você oferece a esse algoritmo. Então isso está claro ali. Não sei exatamente como vai ser implementado com o tempo, mas é um risco, porque um processo criminal, por exemplo, né, a máquina pode fazer juízos prévios a partir da descrição da vida pregressa do sujeito, né, ou pela classe social dele, pela raça, né? Seria muito prejudicial para o sistema judiciário se acontecesse algo como isso. E em outros países, né, os algoritmos, isso já vem em discussão há muito tempo, mas os algoritmos que são utilizados no setor público, né, os faciais especialmente, sofrem desses vieses. E é difícil combater, né? Então, tem várias histórias, houve vários pedidos no exterior para saber como que funciona o algoritmo, para eles entenderem, mas não abrem, né? Não são dados abertos. Então, nós temos que cuidar com esses problemas, esses riscos de haver os preconceitos, né? Mas nem que não queiram, eles não conseguem explicar. Tipo, ela não é explicativa, né? Ela dá um resultado, mas 99% de ser isso aqui. Mas como é que chegou ali, não tem como explicar. Porque por treinamento, né? Então, como é que chegou lá? Não sei. Tem um livro bem interessante que se chama Black Box Society. E ele um dos exemplos que ele utiliza o caso do Google, o Gmail. Mas isso há muito tempo, muito antes de falar em artificial. Muito antes de você falar em inteligência artificial, já se falava desses bias, né, desses vieses. Dependendo da pessoa que usava o Gmail, aparecia uma propaganda diferente. Então, se ela tinha um sobrenome tradicionalmente americano, branco, as propagandas eram uma. Se fosse possivelmente uma pessoa negra, a propaganda era outra. Por quê? Porque o algoritmo foi treinado daí para dar uma determinada resposta. É isso que é o problema do algoritmo. Entendi, olha, explicações bem claras aqui para todos que estão nos assistindo, né? Professor Sunier, o que significa proteção de dados no contexto da democracia e como que isso impacta a nossa sociedade? Como que o senhor vê essa questão? Então, a gente já falou ali na questão da proteção da LGPD e dentro de uns pilares da democracia, como é que influencia a transparência, né, que é um dos pilares da democracia. Eu acho que a questão assim da proteção de dados, ela
se a gente conseguisse ter um meio mais eficiente de interferir, seria nisso que se faz muito em campanha, que é venda de dados, né? Quer dizer, você vende o perfil das pessoas, a rede social pega o perfil dos usuários e vende para um determinado partido para tentar fazer uma campanha direcionada, né? Isso é justamente isso que a LGPD busca evitar, né? Então aí é mais um problema de como implementar, né? Como que você vai demonstrar que a Meta vende essas informações para um determinado partido político sem autorização dos usuários, né? Então, isso é difícil. Esse é um grande desafio, na verdade. Mas já aconteceu isso em algum lugar do mundo já, né? Não, já aconteceu várias vezes. Já, né? E influenciando o resultado deles. Influenciando o resultado da eleição. Inclusive, agora parece que eu vi esses dias, foi anulada uma eleição por causa disso, né? Na Polônia, não sei, algum país da Europa, do leste europeu lá. É interessante, em alguns países a campanha é tão fracionada, porque o país tem tantas culturas diferentes, que eles estão usando inteligência artificial até para conseguir fazer propaganda política. Na Índia, por exemplo, os candidatos fazem uma gravação e eles usam inteligência artificial para dublar o candidato nas diversas outras línguas e dialetos que existem na Índia e que permitem se comunicar com todos os eleitores. E aí começou a se discutir a questão, né? Então a IA pode ser usada assim, que era um deepfake do bem, digamos, né? Então isso aconteceu na Índia. Então temos que enfrentar uma situação como essa em breve, de comunicação candidato-eleitor personalizada por eleitor, né? Que o tribunal já se debruçou sobre isso, né? Mas vai ficar cada vez mais comum. Se a gente voltar 20 anos atrás, os órgãos, um TRE, por exemplo, teria todo o controle do uso da televisão e das grandes mídias, né? E hoje é mais complicado. Você não vai ter que ter no Facebook, vai ter que ter um anúncio eleitoral, né? Ou propagação controlada. Tipo, as pessoas não estão nem pensando nisso, porque seria um problemão, né, de fazer. Então a gente vai ter que adaptar, porque hoje já não representa quase nada você ter a propaganda eleitoral na televisão, né? E no rádio. Então. Vi umas eleições que foram decididas em rede social, né? E aí a grande questão é que voltou ao debate agora também nos tribunais. Hoje a legislação impõe restrições ao apresentador de televisão, mas não impõe restrições a uma pessoa que tem milhões de seguidores em rede social. Né? Então, isso com certeza tem que ser discutido na próxima eleição para evitar esse desequilíbrio, para dar o mesmo acesso, né? Porque ter milhões de seguidores na rede social é o mesmo de você ter milhões de telespectadores na televisão. Então, temos que ter um tratamento igualitário nesse caso, né? Foi o que aconteceu lá em São Paulo, né? No município de São Paulo, né? Que tinha um influenciador que ficou conhecido nacionalmente. A eleição de São Paulo acabou indo muito além do município de São Paulo, né? Exatamente. E era exatamente isso, porque ele tinha muitos seguidores, era milhares de seguidores. De milhões na casa. Milhões, né? Milhões, né? E realmente isso já é um desequilíbrio. Só que também, quando existia televisão, aliás, quando a televisão era mais relevante no contexto de uma eleição, aquele que tinha acesso maior à rede de televisão ou à rádio, né? Tanto que rádio é um meio de comunicação que é muito utilizado por pessoas influentes, né, no município pequeno, por exemplo, para se elegerem, depois entrar no mundo da política. E eles tinham um benefício. Acho que até hoje ainda tem um benefício, talvez, pelo uso desse meio de comunicação. E será que é a mesma lógica, né? O influenciador hoje que tem milhões de seguidores equivaleria àquele comunicador do rádio antigo, né? Só que são tempos modernos, estamos vendo de uma forma diferente tudo hoje. Chega a ser até pior, até porque ele engaja mais, né? É diferente de uma televisão, você não conversa com a televisão, mas você conversa com o teu candidato. Então é mais complicado aí. Será que então, professor Kahneman, nós podemos falar em um direito fundamental da democracia moderna?
a proteção de dados? Será que Sim. pode ser vista assim? Inclusive a emenda constitucional, né, de 2022, que é a emenda 115, que estabeleceu a proteção de dados como um dos direitos fundamentais. Então esse é o tema hoje que não tem volta, né? Nós estamos com a proteção de dados, é um direito fundamental e ela veio para ficar. Então não tem volta mais. Em que medida daí a transparência dos dados, né, governamentais, ela pode fortalecer a participação democrática e também, ao mesmo tempo, né, quais são os riscos caso essa transparência não seja bem regulamentada? Né? Como que o senhor vê isso? Bom, aí é aquilo que o professor Sonia disse, né? Veja só, eles estão utilizando agora um argumento para tentar impedir a transparência. Então estão usando, olha, a gente fornece os dados para vocês, mas o acesso é limitado, porque eu tenho que proteger aqui pela LGPD. Isso foi utilizado no passado com relação àqueles documentos sigilosos que são anotados sob sigilo, sigilo médio, sigilo eterno, que também acaba impedindo que as pessoas tenham acesso. E quanto menos acesso tem aos dados governamentais, menos democracia se tem também. Né? Se você tomar, por exemplo, a The Economist, tem a Democracy Index, que é um indexador lá que avalia o grau democrático, usando vários parâmetros. Aí é um parâmetro que eles usam, né? São vários parâmetros para medir o grau de democracia. A transparência é um dos elementos. Né? Então, fundamental. Então, claro, você tem que proteger os dados das pessoas, tem, mas você não pode impedir o acesso aos dados que são públicos necessários justamente para o exercício da cidadania e dos direitos políticos. Então, nós temos que definir o equilíbrio ainda. Né? E isso claro, está sendo feito, mas ainda é algo que não está muito bem resolvido. Né? Então, a transparência é necessária justamente para preservar a democracia. Entra naquela questão que o professor Sonia começou, né, sobre a sobreposição de uma lei de acesso à informação com a lei de proteção de dados, né? E considerando, então, os avanços do Brasil na implementação de plataformas de dados abertos, né, como que podemos garantir que essa abertura não comprometerá a privacidade do cidadão? Primeiro, acho que tem que ter essa compreensão que dados abertos é uma coisa fundamental para o desenvolvimento da sociedade e desenvolvimento tecnológico da sociedade, inclusive, né? Vários aplicativos, por exemplo, de tempo de espera de um ônibus no ponto, que beneficiam o cidadão, usam dados públicos para construir esse benefício, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado que, como eu falei no início, né, que essa proteção dos dados não prive o cidadão de ter acesso à informação e o desenvolvedor tecnológico de ter acesso à informação, que ele vai gerar um aplicativo que é benéfico para a sociedade. Né? Então é uma coisa boa uma empresa pública ter que publicar o que eu sei sobre você e o que eu sei sobre a sociedade, para que a sociedade use aquela informação. A informação, a gente fala que é o novo petróleo, né? A informação é dinheiro, é recurso. Né? Então, quando você distribui a informação para todo mundo, você está distribuindo recurso. Quando você centraliza, você está concentrando o recurso, né? Aí a gente vê, a gente obriga o público a distribuir o recurso, ou seja, tem um portal de transparência, mas não tem nenhuma lei que diga que o Google tem que publicar o que ele sabe sobre as pessoas, ou a meta. Então eles conseguem manter a concentração, o acúmulo de riqueza, legalmente, né? E a gente deixa, tipo, eles não têm que publicar o que eles sabem, né? Então isso também é uma maneira que deveria ser estudado, né? Até que ponto o privado pode acumular riqueza e não contar a riqueza que tem, né? Ou não distribuir. Então, pensar talvez no futuro num portal de transparência privado também. Entendeu? O cidadão tem que saber o que vocês sabem sobre, né? A sociedade tem direito de saber o que a Google sabe, sobre onde que ela capta, né? E isso não existe em nada, nem conversa de lei, né? Então, o mundo isso aí? Olha, eu não conheço, talvez o Canaima saiba, mas eu não lembro de ter visto esse debate, sabe? Não tem. E é uma coisa de se pensar, né? Porque né, o governo tem que fazer, e nós apoiamos, né? Agora, o privado nunca, tipo, tipo, né, até na Bolsa de Valores, né, eles têm que fazer uma prestação de contas, né, de quanto que eu ganhei, mas assim, se dado é riqueza, né, então
prestação, os dados que eu captei esse ano aqui, agora eu tenho dados sobre isso, sobre aquilo, eu tenho satélite, eu tenho tal coisa, eu sei isso, eu sei aquilo. Mas não existe uma obrigação de apresentar relatórios e tal. Mas de fato, a gente não sabe nem onde estão nossos dados, né? Provavelmente nossos dados estão em todos os serviços e até do mercadinho da esquina e a grande empresa como uma Amazon. Está em todo lugar. Tem tudo sobre nós. E conseguem traçar perfis, né? Pelo que você acessa, pelo que você procura. Então a Amazon, por exemplo, indica, por causa dos seus dados, indica produtos que você provavelmente vai querer, não que você necessariamente quer. Eu me lembro quando nasceu minha filha. Eu fiz uma busca no Google e provavelmente pelos cookies eles conseguiram saber que estava para vir um bebê. Começaram a sugerir produtos. Eu entrei, passados alguns meses os produtos foram se alterando para produtos condizentes com a possível idade da criança. E aí a situação foi cada vez escalando, né? De acordo com a possível idade da criança, as indicações vão acompanhando. É impressionante. O sistema, então o algoritmo já foi acompanhando a idade da criança e dando as dicas de compras. Interessante demais, né? Nossa. E como que, do ponto de vista jurídico, professor Kanayama, como que nós podemos garantir a produção dos dados dos cidadãos e o que ainda precisa ser aprimorado, então? Eu creio que a gente ainda está começando. Tem bons especialistas no direito que trabalham com produção de dados, mas não só no direito, é multidisciplinar, né? Então, isso vem se internalizando na consciência das pessoas de que os dados são valores, são bens e que devem ser preservados. Algo que nós não tínhamos antes, né? A lei veio não apenas para inovar, mas para trazer na consciência das pessoas de que os dados devem ser preservados. Então, eu creio que não é somente o fato da existência da lei, ou as penas ou as sanções que possam advir dela, mas sim a internalização das pessoas, que as pessoas percebam que os seus dados são um valor, né? Elas têm um valor, são um bem da pessoa. E isso é aos poucos, né? Teve uma experiência curiosa, dias atrás, lá em São Paulo, em que as pessoas foram convidadas a vender a imagem da íris. Sim, é verdade. Viu, Suzana? E elas recebiam lá um valor, meio salário mínimo, coisa assim, R$600. E fez fila para vender por R$600. Perguntaram para várias pessoas se elas sabiam para que seria utilizada aquela informação. A maior parte das pessoas não sabia, também não queria saber. E entregaram os dados. Mas no futuro haverá uso desses dados, né? Que vai trazer muito mais benefício para a empresa que captou. Então as pessoas não se preocupam ainda. A maior parte das pessoas não tem noção de que você entregar uma informação do seu olho no futuro vai ser como tua digital, né? Você vai utilizar aquilo para coisa de ficção científica, mas é real, porque a pessoa tem uma característica própria na íris e o scanner pode detectar a particularidade da pessoa e também utiliza aquilo para, sei lá, senhas, entrar numa porta, né? Ela vai ser utilizada para esse fim. E a pessoa já vai ter esse cadastro. E aí, de onde veio? Ela nem vai lembrar de onde veio, né? Então, mas recebeu R$600. Mas está vendendo seus dados. Será que vale apenas R$600? Porque é bem lembrado isso, porque assim, na construção de uma IA, o principal é dados de qualidade, né? Então aí é um bom exemplo. A empresa paga para gerar o dado para poder treinar a própria IA para depois construir um algoritmo. Que é uma coisa que para o ChatGPT foi mais fácil, porque você tinha muito texto em abundância, pegaram a Wikipedia inteira e leram, né? Depois, mas assim, como íris não tem na internet, né? Então você tem que construir a tua base, né? Então, por isso que dado é tão caro. Eu até vi uma discussão entrando nesse ponto, lá nos Estados Unidos, ou algum jornal estaria questionando o ChatGPT por ele ter acesso, pelo chat, ter informação de todos os jornais desde 1900, né, que eles publicaram. Então toda aquela informação, o chat não está pagando nada para Sim.
né, o jornal, né, que seria o titular dos direitos daquele jornal, né? Mas está judicializado, né? Tem uma ação milionária ou bilionária, né, do New York Times contra a OpenAI, porque utilizou os dados sem pedir. Mas quantos reconhecedores faciais usaram os dados sem pedir também, né? Então, deve vai ter, porque, né, não tem escapatória para treinar uma IA, você precisa ter dados e dados de qualidades, rotulados, identificados. E todo mundo pegou dado de todo mundo e ninguém pagou nada, né? E não paga direito de nada. Assim, uma discussão muito simplória, digamos, porque eu tive um problema no meu prédio lá, porque os dados lá da tua face ficam registrados, né? E mais tarde eu descobri que essas informações ficam abertas em pastas. Então o sujeito vai lá e pode copiar meus dados pessoais, porque fica cadastrado na entrada do meu prédio, e pode baixar minha foto lá e pegar a foto, inclusive já com metadados e tudo. E ficava aberto, não tinha senha nenhuma. Na época, o síndico que a gente tinha, que não tem mais, felizmente, ele achava que não, que aquilo era normal, tudo bem, não tem problema. Isso é público. E depois, numa discussão profunda, avaliou que existia um risco de segurança, porque não havia limitação de acesso. Então qualquer um podia baixar seus dados lá. As pessoas não têm ainda a noção, né, de que o privado, né, pode ser utilizado muitas coisas pode ser utilizado para coisas erradas, né? Então, realmente Professor Sonier, só mudando um pouquinho o foco aqui, agora um tema caro para a Justiça Eleitoral é a desinformação, né, eleitoral, que pode inclusive mudar o resultado de eleição, né, como nós até já falamos. Como que podemos exercer um controle não sobre o que... Porque nós estamos sempre pensando em liberdade de expressão também, né? Como que a justiça poderia encaminhar, evitar a desinformação para que ela se acabe manipulando a vontade do eleitor? Como o senhor vê isso, né? O senhor que é um técnico da área de tecnologia. É um problema bem difícil. E assim, existem trabalhos assim no que a gente chama de reputação. No site você poderia dizer assim, eu vou banir sites que têm uma reputação abaixo. A reputação estaria calculada em função da quantidade de fatos, notícias, notificações falsas naquele coisa. Daí por ali você iria. Mas você vê que as grandes Big Techs, elas estão trabalhando muito agora. No início eles ainda recebiam certo cuidado, né? O cara está propagando fake news, eu vou tirar o usuário, porque tinha uma certa preocupação com a própria reputação Agora, hoje, eles estão dizendo rede social é uma coisa, a reputação da rede social é outra, não tem nada a ver com isso. Justamente para fugir disso, né? Mas eu acho que o caminho é insistir. Você é responsável pela reputação do site que está propagando, né? E aí, dentro dessa responsabilização, tentar pressionar, né? Porque é óbvio, né? Quanto mais sites e sistemas reproduzindo fake news, mas aqui vai virar verdade, né? Porque aquela repetição de mentiras tantas vezes que vira verdade, né? Então, eu acho que caminhar por algoritmos e controles baseado na reputação. Então, seria uma sugestão, uma possibilidade. Professor Kanayama, também tem alguma outra sugestão ou quer explorar um pouco mais esse assunto? Eu tenho muita preocupação com o futuro, principalmente porque as políticas mudaram, né? Então, nós tivemos uma alteração das políticas das redes sociais, especialmente da Meta, por exemplo, que alterou daquele sistema que estavam usando de checagem de fatos, né, para um sistema colaborativo, social, em que os usuários anotariam eventualmente uma informação falsa. Eu penso que o sistema anterior, junto com um sistema que ainda existe, seria o ideal. Realmente de análise de fatos, porque tem situações que são urgentes, são graves e precisam de uma resposta rápida, né? Porque me parece o seguinte, podemos defender a liberdade de expressão quase como um direito absoluto? Me parece que sim. Você pode defender a liberdade de expressão. Porém,
a postagem de fatos absolutamente falsos, né, que não possuem qualquer embasamento real, esses fatos eles não podem permanecer se houver um prejuízo, por exemplo, para um processo eleitoral, né? Então, isso, tanto que hoje nós temos na legislação, isso acontece há muitos anos, que é o direito de resposta. Mas se nós tivermos o direito de resposta só nas redes sociais, não resolveria, porque as redes sociais não permitem esse diálogo, ou dificulta muito o diálogo, né? De eu ter ao mesmo tempo alguém dizendo A e uma pessoa dizendo B no mesmo local. Então, os algoritmos eles favorecem ao espalhamento de notícias falsas porque as pessoas querem acreditar naquilo. Então, ou querem acreditar ou sabem que não é verdade, querem compartilhar. Mas grande parte das pessoas quer acreditar. As pessoas procuram informações que fortaleçam os seus pontos de vista. Então, elas recebem essa informação e espalham. E aí, sim, me parece que a rede social tem que trabalhar. Então, é preciso insistir na checagem de fatos. E, na sua visão, ela deveria ser responsabilizada pelo conteúdo que está sendo publicado? Sim, eu creio que sim. Se houver, obviamente, um procedimento em que você faz a notificação e depois a empresa dá de ombros, né, simplesmente ignora a decisão judicial, aí me parece que existe a responsabilização, sobretudo se houver dano, né? Agora, claro, você pode ter outros procedimentos, tem procedimento administrativo, o João Vitor, que já veio aqui no TRE falar, inclusive foi nosso aluno na universidade, ele até trabalhou nessa questão lá nesse trabalho interno, administrativo dentro da rede social, na Meta, e ele ajudava situações muito complicadas que ficam no limbo, né? Fica difícil de determinar. E aí precisa de alguém que é do direito também, de outras áreas, para entender bem a diferença entre o real e o não real. Então, me parece que caso haja constatação e eles sejam notificados para fazer a retirada, ou pelo menos informar que possivelmente se trata de uma informação falsa, daí eu acho que cabe sim a reparação. Professor Sunier, como que é a integração entre a academia, né, sociedade civil, governo, empresas privadas, ela pode contribuir para uma governança mais transparente, mais democrática dos nossos dados que estão hoje circulando por aí? Então, eu acho que o lado público, né, as instituições públicas, e o TRE é um exemplo positivo disso, eles têm a obrigação de publicar dados estratégicos, e essa publicação ela tem que ser permanente, né? Quer dizer, você não ficar mudando de política, um ano publico, outro ano não publico. É melhor que ela tenha um padrão, porque, né, o que é interessante e que vai nos fazer construir aplicativos interessantes são as séries temporais, né, saber a evolução das votações, saber a evolução, né, do desemprego, tudo isso, as séries temporais têm muito mais valor como dado, né. Às vezes a instituição pública ela não consegue fazer com que os dados beneficiem diretamente a sociedade, porque é muito trabalho, né. Você já tem, por exemplo, no TRE, que processar e gerar todos os dados eleitorais, vocês publicam. Eles esperam que alguém da sociedade civil, por exemplo, eu quero fazer uma relação entre o local que o deputado ganhou mais votos e as emendas que ele faz para as escolas da região, né, que é uma coisa que pode ser de interesse social. Não tem fôlego para fazer isso. Mas se ele publicar os dados, e o IBGE publicar os dados, né, e o MGI publicar os dados, e o MEC publicar os dados das emendas parlamentares, alguém vai conseguir construir isso, né? Então eu acho que do lado do governo está muito claro o papel, quer dizer, é manter os dados abertos, dar confiança para os dados abertos. As prefeituras têm muito dado estratégico, publicam pouco, mantêm pouco, né? E lutar muito contra o que está acontecendo agora, que é essa regressão na lei de acesso à informação. A gente tem que batalhar para que os órgãos públicos realmente sejam obrigados a publicar cada vez mais e se não publicarem, tem que justificar muito claramente por que isso não está sendo feito. Já o papel da academia, né, eu dou um exemplo muito claro, assim, quando eu acho que isso foi há 12 anos atrás, os alunos ali da computação, da Federal, eles descobriram que a URBS tinha um portal onde eles coletavam os dados dos ônibus, do Ligeirinho, porque eles colocaram dentro dos ônibus um mini celular
que comunicava com a URBS, eu tô aqui, até para eles verem a velocidade do ônibus e mais ou menos ter uma noção. Os estudantes viram que aquilo estava aberto na internet, entraram no portal, puxaram os dados e desenvolveram um aplicativo para celular que dava, pelo menos para o ligeirinho, chamavam de busão, acho. E a posição do coisa e quanto tempo para chegar no ponto de ônibus, que os cidadãos começaram a usar, né, de maneira. Então, essa tecnologia de pegar o dado público e gerar para o cidadão, a universidade que repassou, né, na verdade, eles conseguiram fazer. Depois deu toda uma confusão, porque a URBS acusou os estudantes de estarem invadindo, na verdade estava aberto na internet, e para nós quando está aberto, né? Depois eles fecharam, depois voltaram atrás, e eu acho que foi até do governo do Fruit lá, daí ele foi lá e abriu de novo, e daí começou a pipocar um monte de aplicativo para isso, né? Então acho que os dados, assim, como eu falei antes, né, dado é um elemento de concentração de renda e poder, né? Eu acho que o papel do público é fazer o inverso, né? É distribuir os dados para que todo mundo possa ter acesso, né? Então, novas técnicas, novas tecnologias. E tem né, outros exemplos e tal, mas eu acho que é isso aí. Busão Curitiba, acho que era o nome, era espetacular. Eu usei bastante. E depois caiu realmente, depois de um tempo caiu. Ele existe ainda. Acho que agora tem outros serviços, né? Eles estão cobrando, acho que agora pelo acesso, é uma API, né? Aí é uma API, daí eles cobram. É como se fosse aquele de voos, né, de avião, né, dá pra gente entrar, eu entro no Google, às vezes eu coloco o número do voo e o horário de onde tá vindo ali já aparece, se ele tá vindo, tá em atraso ou não, se já chegou, já pousou, né, isso aí facilita a vida, realmente é um dado, né, sensível inclusive, né, porque a gente sabe, por exemplo, onde está aquele avião, né? E você constrói serviço gratuito, porque depois a loja do Google vai cobrar por downloads, né? E não cobra necessariamente. Então, é um arranjo interessante. E já quase encaminhando para o final, professor Kanayama, como garantir que os governos e as empresas respeitem os princípios da proteção de dados sem prejudicar a inovação e a liberdade de expressão? Então, essa é a pergunta de $1 milhão, né? É muito difícil, porque, em geral, as pessoas não se preocupam muito com os próprios dados, como eu havia falado. Então, dependeria também do movimento do consumidor para que isso não aconteça, para que essa disponibilização de informações não aconteça. Mas o consumidor, não sabendo avaliar o valor dos seus dados, fornece os dados. Às vezes, mesmo com situações porque tem a possibilidade de você retirar os seus dados, que seria a opção, então, como se fosse opt-out, você pede para tirar, ou você insere os dados, você coloca os dados lá sem qualquer preocupação, você mesmo coloca ou pede para retirar. E as pessoas não se preocupam em geral, elas colocam os dados e deixam lá, nunca pedem para tirar, porque isso traz alguns benefícios também, então elas estão vendendo os dados, né? Tem uma frase conhecida, quem baixa aplicativos na internet, que quando o aplicativo é gratuito, você é o produto, né? Porque ele não é gratuito efetivamente, você fornece a informação, para ele o que interessa é a captação da informação, e as pessoas em geral não se preocupam com isso. Por isso que eu prefiro às vezes um aplicativo ou um serviço que seja pago, mas que me garanta o mínimo de privacidade, ao contrário de um serviço absolutamente gratuito, né? Quem me garante, por exemplo, que o Gmail gratuito não acessa os e-mails que estão lá, né? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. O contrário diz que não, mas como disse o professor Sonier, a gente não tem certeza disso. Ele poderia agora até colocar uma inteligência artificial para ler todos os e-mails e achar o que é interessante lá, né? Eu usava um serviço fantástico da internet, que era um serviço de notas, que eu usava no passado. Muita gente usa ainda. Eu deixei de usar porque nos termos de uso informava que eventualmente a equipe utilizava as nossas notas privadas, como os nossos documentos, para treinar o algoritmo. E aí mas estava escrito isso de forma clara mesmo, não era nem subliminar. Então eu deixei de usar por causa disso, porque eu sabia que não era criptografado, mas supunha que havia uma pequena privacidade, isso não existia. E eles confessaram. Professor Sonier, também sobre o avanço da inteligência artificial, que ainda é
pouco de novidade, né, para a população em geral, né, e da análise da Big Data. Ela coloca novos desafios para a privacidade, né? E como podemos, então, nos preparar para esse cenário novo aqui que se apresenta? Bom, eu, com o risco de me repetir, eu vou dizer de novo que é informar as pessoas, né? Informar as pessoas tipo, a gente falou, né, da empresa ter que publicar o que sabe, mas eu acho que o principal é dizer para as pessoas, ó, se ela tem o teu e-mail, a tua foto, como ela sabe onde é que você entra, o que você faz e tal. E tem gente que não tá nem aí, isso não é problema para mim, ou tem gente que pode se preocupar. Então, informar o cidadão eu acho que seria a primeira preocupação e nossa obrigação, né? Dizer, ó, a coisa funciona assim. Porque se fala de Big Data e IA, né? Na verdade, o Big Data, sim, nunca se teve tanta informação disponível, né? A internet nunca foi tão grande, ela dobra de tamanho a cada ano, né? Então, isso faz com que os mecanismos de controle eles fiquem cada vez maiores, porque você tem mais dados para integrar e para relacionar, né? Então, a gente vê vários filmes de ficção científica que são realidade hoje, né? Que antes o pessoal achava... Então, não tem muito como garantir, assim. Eu acho que o que a gente pode fazer é informar, dizer, ó, a coisa acontece assim, pode acontecer isso, pode ter determinada situação e tal. E aí você decide se você usa ou não usa, se você, né? A partir do momento que você compra o celular, você já entrou no esquema, né? Não tem muito o que fazer. Por exemplo, todo dia eu recebo, e todo mundo deve receber, ligações de telefones que a gente que desconhece, querendo vender alguma coisa, ou querendo, muitas vezes é golpe, tudo. Eles conseguem esses telefones tudo com os nossos dados que estão circulando por aí. Tem um movimento dentro da computação também, que a gente chama de ética no design porque, por exemplo, o sistema de informação, ele pode ou não ser ético no projeto. Né? Por exemplo, você pode dizer assim, eu quero desenvolver o sistema para telecom, para Vivo. E daí nesse sistema eu quero que se faça ele de um jeito que quando o cidadão quer abrir uma conta, comprar alguma coisa, ele faz pela internet com 2 cliques. Quando ele quer sair do plano, ele vai ter que ligar no coisa, ele não pode fazer pela internet. Isso é um design não ético. Então o projeto já é perverso, né? Então tem uma ideia de começar a colocar dentro da cultura da computação dos desenvolvedores de sistemas que o desenvolvimento não ético implica também em consequências para quem desenvolveu, né? Porque hoje é uma coisa muito solta, né? Se você tem algum problema de desenvolvimento, sei lá, construção de um prédio, o engenheiro está implicado em algum problema de projeto. E o cientista da computação, dificilmente você vê um processo contra o chefe de projeto de sistema, porque ele desenvolveu o sistema que causou um problema, né? E os sistemas causam problemas hoje em dia, né? E às vezes é um erro ou uma falta de ética no projeto, já, né? Então isso também é uma outra linha interessante, assim, não? Realmente muito. Então já últimas palavras aqui dos nossos convidados, né? Eu me sinto hoje um privilegiado de poder ter participado aqui com sumidades aqui no assunto, né? Nesse tema de proteção de dados e democracia. Então, finalizando, quais são os próximos passos aí da proteção de dados aqui no Brasil que o senhor visualiza? Eu gostaria que se criasse um estudo mais profundo sobre esse sombreamento da LGPD, acho que uma coisa está impedindo a outra. Eu vejo a lei de acesso à informação mais fraca hoje do que foi há 10 anos atrás. Os órgãos públicos procurando meios de não publicar, né? Às vezes alegando, assim, não sei, né? De vez em quando, se você for há 20 anos atrás, publicar o salário de alguém na internet era um absurdo de invasão de privacidade, né? Depois, quando se passou a publicar, aquilo deixou de ser e as pessoas se acostumaram, até ficou melhor, porque antes fofocava, o cara ganha 200 menos, vai ver, não, na verdade ele ganha 20. Tá? Então é uma coisa que acaba, de cara pode parecer uma invasão de privacidade, mas do outro lado mostra que sai todo mundo ganhando, né? Então eu acho que a pergunta se estamos indo no caminho certo, eu não sei. Porque o que eu estou vendo é uma regressão um pouco da lei de acesso à informação, né, entre o que se tinha
alguns anos atrás e agora. E acho que muito ligado à Lei Geral de Proteção. Acho que a gente tem que dar uma reestudada ali para uma potencializar a outra e não uma inibir a outra, né? Muito bem. Professor Canayama? Eu diria que são coisas novas que estão surgindo, a gente não está adaptado. Eu concordo também com o Sunier, que acho que houve uma sobreposição de uma lei, né, em relação à outra, mas eu também sou relativamente otimista com o futuro. Acho que pode ser que em breve nós tenhamos essa percepção mais profunda sobre os nossos dados, nossas informações. Eu creio que as pessoas estão percebendo que as informações que nós fornecemos podem não parecer relevantes, mas são extremamente caras para cada uma das pessoas, né? E elas não percebem ainda que no futuro isso será, obviamente, moeda de troca para muitos serviços e produtos e bens que nós vamos adquirir, tá? Então, realmente são novos tempos. Então tá, realmente a preocupação vem só aumentando com o passar do tempo, né, com o uso de dados, o que estão fazendo com os nossos dados, né, e é uma preocupação que está sendo conhecida das pessoas, né, até agora era um desconhecido de todos, né. E professor Sunier, agradeço a sua presença, fico muito feliz em poder ter o senhor aqui, e o senhor é sempre bem-vindo conosco. Eu que agradeço o convite, o tempo, e todas as vezes que eu tenho vindo aqui no TRE tem sido muito bem tratado. Eu faço votos que os projetos em comum floresçam, né? Eu acho que as duas instituições têm muito para contribuir uma com a outra. Já contribuem, né? Mas contribuem ainda mais. Muito obrigado pelo convite e pelo tempo. Obrigado, professor. O professor Canayama foi sempre o mediador desse nosso regime de colaboração, né, que já tem algum tempo e que deu muito certo, né? Fizemos cursos juntos de capacitação de magistrados, de servidores e vários outros projetos que estão em andamento, como o nosso reitor acabou de mencionar. Obrigado ao Dr. Anderson, dizer que também é uma satisfação estar aqui, como sempre. Agradecer também ao desembargador Sigor e reiterar que nós estamos sempre à disposição. A universidade está aberta para todos. Obrigado. Obrigado a todos.